Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Conversas que Revolucionam, esse nosso projeto tão querido que começou presencial e com a pandemia se transformou num programa online, onde a gente traz pessoas super interessantes para trazer um novo olhar sobre alguns assuntos do nosso dia a dia. E hoje eu estou aqui para falar com a Valéria, querida, que somamos aí 30 anos, né, de parceria, né, em alguns projetos. Muito obrigada por estar presente aqui. Te apresenta rapidamente e eu já começo a te fazer algumas perguntas. Tá certo, obrigada, Lisiane. Realmente a gente já se conhece há tanto tempo, né? E eu te agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui para conversarmos. Bom, eu sou a Valéria Santoro, sou formada em Direito e depois dei uma guinada na minha vida e entrei na mediação de conflitos. Essa área de transformação de conflitos, dá para se dizer, né? Então, hoje eu trabalho com isso, sou sócia de uma câmara de mediação, a Acrópole, juntamente com a Carla Delgado e a Luciana Severo, e além disso eu sou facilitadora de círculos de construção da paz também, e estudo e sou muito interessada pelas ferramentas da mediação, pela comunicação não violenta, pela empatia, pela colaboração, todas essas coisas que a mediação, todo esse campo que a mediação abre e que tem múltiplos usos. Então, essa é mais ou menos assim uma pincelada da minha trajetória. Não, perfeito. E acho que vai ser um bate-papo bem bacana, porque assim, hoje todo mundo fala em colaboração, né? Eu gosto muito de falar sobre isso também, e eu queria te perguntar da tua experiência, por que ainda as pessoas falando tanto sobre colaboração, apesar de ser um assunto novo nas discussões corporativas, né? Hoje é a bola da vez, né? Porque mesmo trazendo, vamos dizer assim, essa percepção de que a colaboração é tão importante, por que, que as empresas ainda apanham tanto em gerar ambientes colaborativos? Bom, eu acredito que, como tu bem colocaste, né, apesar de ser a bola da vez, apesar das pessoas, das organizações estarem entendendo a importância e os efeitos práticos que criar um ambiente colaborativo, um ambiente seguro para as pessoas trabalharem, traz efeitos, traz resultados, ainda é difícil, ainda é desafiador colocar isso em prática. Isso por vários, vejo eu, né, vários fatores. Então, trazer mais treinamentos, capacitações, trabalhar isso de forma prática. Eu tenho estudado bastante esse tema e tem a Amy Edmondson, que trabalha muito a questão da segurança psicológica, né, nas empresas. Uhum. É um tema muito interessante. Também não é novo, como tu disseste, né, não é novo. Por outro lado, apesar de não ser novo como conceito, pode-se dizer que é novo como aplicação Sim. prática dentro das empresas, né? Uhum. E então, assim, criar um ambiente de segurança psicológica significa tornar uma equipe, uma área, um setor da empresa, um local onde a pessoa, o colaborador, consiga expor as suas ideias de uma forma tranquila, sem receio, colocar as suas falhas, também sem receio de ser recriminado ou julgado por aquilo, ou até ser colocado no final da fila, digamos Sim. assim, né? Porque errou. Então, assim, isso começa muito na liderança, isso a gente observa nas empresas, né? Então, Uhum. se a liderança ela se propõe a também admitir, a também se colocar como um membro integrante da equipe que não tem todas as respostas, mas que está ali para construir junto, para ouvir os colaboradores e aproveitar as ideias, se não de uma forma integral, mas parte das ideias, mas criar esse ambiente onde todos possam falar. Uhum. É, isso é criar um ambiente de segurança psicológica, isso é criar um ambiente onde todos possam colaborar.
não é simples, porque quebra modelos também, né, Lisiane? Sim. Então, isso a gente também pode falar como um dificultador, né? Uhum. Respondendo ainda a tua pergunta. Então, colaboração dá resultado? Dá resultado. Não é uma coisa nova, de fato não é, mas quebra os modelos tradicionais, talvez que se tenha de visão de líder, onde aquele líder tinha todas as respostas, onde ele sabia tudo, onde ele apontava o caminho sozinho. Hoje em dia, no mundo complexo que se vive, com várias demandas, com necessidade de dinamismo devido às mudanças tecnológicas, toda essa questão que se coloca de ESG hoje, tudo isso precisa da colaboração para se chegar a uma resposta, um desenvolvimento de saídas conjuntas, né? Sim. Então, talvez por isso ainda não se tenha, né, toda essa aplicação que se gostaria. É interessante, né, porque eu tenho o projeto do Revolução Amorosa, que é o guarda-chuva aqui do Conversas que Revolucionam, né, e eu aplico ele de vez em quando nas empresas também. Tem um modelo voltado para o segmento corporativo, para a construção de time. E uma frase que eu gosto muito de dizer para as pessoas quando a gente está fazendo isso é que colaboração só existe onde existe afeto. E o afeto só vai existir onde existe conexão. Então, eu não preciso amar aquela pessoa que está do meu lado, mas pelo menos respeitar. Eu consigo me conectar a partir do respeito. Mas, no final das contas, a gente desconectou tanto o amor de outras coisas, a não ser da relação pessoa a pessoa, que a gente acha que na corporação ele não se encaixa, né? Então, tem um caminho aí. Não foi uma nem duas vezes que eu fui apresentar esse projeto, que a gente implementou, mas que as pessoas pediram para não falar sobre amor. Não chama desse nome, a gente pode mudar o nome. Então, assim, e não era porque a pessoa não tinha gostado, ela tinha achado o máximo, mas ela disse assim, olha, eu não vou conseguir aprovar isso na direção. Eu entendo. Exatamente, então, assim, é muito aquela coisa assim que tem que ser sério, tem que ter testa franzida, tem que ter ordem, tem que ter top-down. E aí, na mesma empresa que fala que os valores são o cuidado com o ser humano, a segurança psicológica e tudo mais. Então, tem um caminho aí para a gente andar bastante longo, né? Bastante longo, porque é por isso que essa questão assim de quebrar os modelos, né? De falar de sentimentos, por exemplo, dentro da empresa, que é um bloqueio, que é exatamente esse exemplo que tu está colocando, né? Mudar o nome, não se pode então denominar como amor, né? Então, e numa dessas capacitações, porque dentro da Acrópole, uma das coisas que a gente faz, além de atender com mediação de conflitos, a gente também faz algumas capacitações nessa área de melhoria do clima organizacional, trabalhar comunicação não violenta, enfim. E numa dessas capacitações, a gente trouxe esse tema de poder falar dos sentimentos dentro da empresa. Por quê? Exatamente porque dentro da comunicação não violenta, um dos pontos, dos ingredientes, né, é tu te dar conta o que aquilo está te causando. E também olhar para o outro e observar o sentimento que está gerando no outro, o desconforto, ou a raiva, ou a tristeza. Olhar para o outro ser humano que está independente do teu par ou do teu líder, mas conseguir vê-lo como um ser humano e que está expressando sentimentos e que tem necessidades, né? Necessidades que são universais, enfim. E poder trazer isso, então, porque é assim, exatamente assim, que gera essa conexão, conhecendo o outro. Não é que nós estamos propondo que todos têm que ser amigos íntimos para trabalharem juntos. Exato. Não é isso. Né? Não é disso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando de conseguir olhar o outro que está ali como um ser integral, né? Não é assim, não, agora eu estou profissional. Então, o profissional só fala da conta da resolução do problema, do A mais B, e termina por aqui. Não é isso, nós somos seres humanos integrais. Então, olhar aquele ser humano como integral
e entender que ele chegou num mau dia, que ele não está bem, bom, aquilo ali vai influenciar, ou que naquela tomada de decisão ou naquela circunstância ali houve um atrito, houve um conflito que gerou X sentimentos e colocar aquilo na mesa, ou que aquele caminho que está sendo tomado naquela circunstância pela empresa está gerando um desconforto por tais e tais, Uhum. né, motivos, Sim. enfim, então lidar com as coisas, lidar com essas coisas que surgem, né? Eu fico pensando assim, Enfim, como isso sim gera conexão. fico pensando assim, como ainda é surreal. Tem uma expressão que eu ouvi a vida inteira, assim, desde que eu comecei a trabalhar, que me incomodava absurdamente, que eu fico muito feliz de estar colaborando para isso ser desmontado, assim, aquela coisa de desligar o botãozinho da vida pessoal, né? Uhum. Então, assim, É, engrossado por muitos gurus, muitos livros e tudo mais. E eu sempre uso o seguinte exemplo, né? Se tu tens um filho e o filho tá com febre, acabou o teu botão da vida, não tem como desligar. Da mesma forma, se tu tá em casa e tá com um problema gigante no trabalho, é muito difícil tu não levar alguma coisa. Porque tu é um só, exato, né? Então, assim, essa exatamente. noção de Uhum. integralidade, e isso é muito recente nas corporações, é um indício que daqui a pouco a gente vai conseguir também falar com tranquilidade sobre colaboração e sobre amor nas empresas, né? Exatamente. Mas olha que é tão contraditório isso, né? Porque ao mesmo tempo que ser integral me enriquece, inclusive como profissional, Uhum. inclusive o meu lado profissional, porque se eu consigo ter essa visão de que eu sou integral, tudo que eu vivo e experiencio fora da minha vida profissional, eu levo para dentro da empresa. Eu Óbvio. levo para a hora que eu estou tomando uma decisão. Tudo que eu Uhum. aprendi, não só em cursos formais, mas assim, que eu vivi, eu levei. Então, no momento que eu digo assim, bom, agora aperta o botãozinho e eu sou só profissional, eu estou então fazendo o quê? Desperdiçando tudo isso. É, Eu quero ignorar isso tudo. é. Não tem nexo. Nenhum, Não é nenhum. coerente, não é inteligente, inclusive. Não é É, inteligente, é. né? Então, é muito mais inteligente, inclusive para as organizações, produtivo, dar mais resultado. Isso olhando de uma maneira assim bem pragmática, né? Mas vamos dizer que fosse essa a visão. Uh, Seria muito mais inteligente ignorar essa frase, né? Vamos dizer assim, isso não é inteligente. Então, não, nós somos seres integrais. Tudo que nós vivemos contribui para quem somos, inclusive dentro do ambiente profissional. Enriquece a nossa tomada de decisão, enriquece as nossas relações, quem nós somos ali dentro das empresas. Então, não tem mais botãozinho. Nós carregamos, né? Nós nos carregamos e toda a nossa Sim. bagagem cultural, emocional, enfim, de vivências, nós carregamos para dentro da empresa. Ah, bom, mas isso vai gerar problema, porque aí vem os sentimentos e aí vem os problemas de fora. Bom, vamos lidar com isso, né? Então vamos Sim. aprender a lidar com isso, vamos ter espaços seguros para lidar, não empurrar para baixo do tapete, né? Como a gente não deve nem fazer isso na nossa vida pessoal também, Exato. né? Porque aí vai empilhando embaixo do tapete também, daqui a pouco a gente tropeça e cai, né? Então, assim, vamos lidar com as coisas também dentro da empresa, Sim. sabendo que aquilo, claro, é um ambiente profissional, mas com espaço para conversa, com espaço para falar de mal-estar, sim, quando está Uhum. existindo, para tentar, para criar um espaço seguro também para resolver conflitos, porque as pessoas divergem, porque as pessoas, às vezes, têm embates de diferentes pontos de vista, enfim, coisas que acontecem, mal entendidos, Uhum. que precisam ser resolvidos, precisam Claro. ser tratados. Claro. E Então, aí isso, né? eu tô te ouvindo e tô pensando assim, porque naturalmente isso acontece porque também as pessoas na sua vida pessoal não querem falar dos insucessos Uhum. e das dificuldades, né? Ah, eu ainda não tenho uma opinião assim 100% concreta sobre isso, mas eu queria te perguntar da influência da rede social
nesse sentido de estar sempre tudo bem. Hoje se fala tanto de positividade tóxica enfim, eu tenho uma visão que é muito mais prejudicial do que parece, né? As pessoas não estão se dando conta e estão É, consumindo aquilo o tempo inteiro, mas eu queria ouvir tua posição a respeito. sim. Eu acredito sim que esse consumo excessivo, que esse espelhamento que acaba acontecendo, né? A gente se olha a rede e esquece, talvez, aquilo ali seja uma fotografia trabalhada, né? Sabe essas fotos, né, que a gente faz e aí coloca a luz adequada, o filtro, não Uhum. sei o quê, retoca daqui, retoca dali, fica perfeitinha. Bom, então, para mim, na minha visão, as redes sociais, elas são isso. Elas têm, sabendo filtrar, obviamente, tem muita coisa produtiva, tem muito conteúdo bom, tem muita informação, tem de tudo. Mas o que eu observo nas conversas que eu tenho é que as pessoas entram e mergulham e ficam como anestesiadas. Então Uhum. elas perdem o seu filtro, elas vão simplesmente consumindo, olhando, navegando, e aquilo ali então vira como perde esse senso de que aquilo ali tem muita coisa que é simplesmente aquela foto arrumada, projetada, feita, Uhum. perfeita para aquilo ali. E aí um, é como se a minha vida tivesse que ser como aquela, e a minha vida não é, porque a vida de ninguém é, na verdade, né? É um Nós recorte, né, temos. Val? É só um É um recorte. recorte. Só. Uhum. Exato, é um recorte de segundos, e é um recorte de segundos arrumado para É, aparecer, né? eu lembro que assim, as pessoas Então, falam assim, ah, é a culpa da rede social. Na verdade, a gente fazia isso com a revista e com a não, novela, né? A gente fazia isso, de outras exato, formas, a gente tinha outras referências também, né? sim. É. Eu só acredito que agora, né, Lizzie, aumentou muito, porque Uhum. tem muito mais oferta, como Claro, tudo, claro. né? Então, assim, as redes estão ali, tem muito mais, está muito mais à disposição, é muito fácil, tem mais quantidade, Uhum. então exponencialmente cresceu, mas Sim. sempre teve o nosso desejo, né, de olhar um pouquinho para a vida do outro e se comparar, e isso dentro até da comunicação não violenta, a gente fala muito, né, a gente tem que cuidar muito a comparação, porque ela se torna prejudicial para Sim. nós, ela traz sentimentos muito ruins. Então, tu olhar para o outro e tu admirar o outro é uma coisa. Tu olhar para o outro e tu começar a te comparar com o outro É outra, né? é um comportamento totalmente diferente, né? Porque cada ser humano é único, a sua Sim. trajetória é única, oportunidades e tudo, né? E isso que é o mais incrível, né? Essa é a parte mais legal da gente ser diferente, né? Uhum. E Exatamente. aproveitando que tu trouxe a questão Fala. da comunicação não violenta, né? Ah, hoje tem diversas linhas que trazem, a maioria das consultorias tem alguma coisa a respeito de comunicação não violenta, que eu também acho que muitas vezes é um equívoco. Ah, e quero te ouvir sobre qual é a empresa ou qual é o ambiente que sustenta uma comunicação não violenta, porque eu acho que tem, pelo menos assim, olhando de fora, me parece que tem alguns degraus que a empresa precisa traçar antes, né? E isso acontece muito, por exemplo, quando a gente implementa a cultura de feedback, né? As pessoas querem fazer feedback, mas elas Uhum. não se conversam, elas não fazem nem reuniões que funcionam. O feedback está lá no outro, é a cereja do bolo da comunicação e as pessoas nem conversam ainda, né? Então, assim, em que tipo de contexto a gente Sim, consegue implementar uma comunicação não violenta? sim. Olha, a comunicação não violenta, ela é uma, em última análise, assim, né? Ela é uma conexão profunda com o outro e consigo mesmo em primeiro lugar e com o outro, né? E então ela, ela, ela é uma mudança
eu vejo assim, né? Claro, tu pode falar com outras pessoas que estudam comunicação não violenta e vão te dar outras visões, talvez, mas para mim ela é uma mudança de ver o mundo, de comunicar-se com o mundo. E comunicar-se, vamos entender, né? Nós estamos sempre comunicando. Não existe o não comunicar. Então, se eu estou em silêncio, eu estou comunicando, né? A minha linguagem não verbal comunica muito. Ela comunica 95% do que eu comunico é não verbal, né? Então, assim, a comunicação ela é fundamental na nossa vida. Então, dentro de uma empresa, eu te diria que a comunicação não violenta, o estudo da comunicação, em começar a implementar as técnicas de comunicação não violenta é fundamental. Aí tu vai me dizer, bom, mas como é que se sustenta isso? Isso é um processo de formiguinha, né? Por quê? Porque vai iniciar do ser humano, do indivíduo, entendendo primeiramente de que nós estamos tratando, sabe? Sim. Porque não é uma fórmula pronta a comunicação não violenta, não é assim, ó, olha, gente, então daqui para frente, tá aqui o cartaz, nós vamos fazer assim, ó, passo 1, passo 2, passo 3, né, todo mundo e tal, e ó, vamos lá que vai dar certo, sabe? Não existe isso na comunicação não violenta. É um trabalho interno muito grande, mais interno do que externo. Então, são várias vezes, várias tentativas, é uma mudança de ver o mundo. Então, a gente primeiro se dar conta que todos somos violentos na nossa comunicação, né? Todos somos. A primeira coisa que me impactou muito quando eu comecei a fazer os workshops, os cursos e ler sobre comunicação não violenta foi isso, né? Porque eu pensava, nossa, mas eu falo tão direitinho, sabe? Né, eu tento ser calma, eu falo devagar, né? Eu não grito. Então eu pensei assim, não, poxa, eu não sou violenta, não. Comunicação não violenta não tem nada a ver com isso, né? Com só não gritar ou não falar palavras mais agressivas, mais rudes, não é isso, né? Então, assim, então se dá conta que todos nós somos violentos, sim. E aí, em que? Aonde? E como é que eu posso, aos poucos, mudar isso? Quando eu começo a olhar para mim e fazer essas pequenas mudanças, e eu levo isso para a empresa, é óbvio, para a minha vida, para tudo, isso tudo começa a fazer as transformações e a mudança na comunicação começa a melhorar. Claro que daí tu vai me dizer, bom, mas se eu pensar dessa forma, de uma maneira organizacional, nenhuma empresa vai pegar isso para si, né? Vai dizer, bom, então cada um trabalhe seu autoconhecimento fora daqui, né? Sim. Bom, mas aí nós temos os treinamentos para levar para as empresas, porque isso dá resultado. Quando tu começa a tirar os ruídos ou minimizar os ruídos na comunicação, é natural que a produtividade aumente, é natural que o engajamento aumente, é natural que a colaboração entre as equipes aumente, porque tu diminui o nível de conflito. Sim. E as pessoas, então, se sentem mais abertas a participar, a colaborar, a quererem estar juntas e engajadas, a quererem dar ideias, e aí surge ambiente para inovação, por exemplo, para a criatividade se manifestar, né? Então, eu vejo nesse sentido assim, né? Claro que a comunicação não violenta, ela tem os seus... Eu brinquei, né, do cartaz na parede, mas, assim, é claro que ela tem os seus ingredientes, né? Nós começamos observando, nós observamos o que está acontecendo, nós procuramos trabalhar, tirar os julgamentos, né? Nós olhamos o nosso sentimento, o que aquilo nos desperta ou desperta no outro, e aí nós vamos para a necessidade. Todos nós somos movidos por necessidades que são universais de todos os seres, né, humanos. E aí, o que não está sendo atendido ali que gerou aquele sentimento? E aí nós vamos para os pedidos. Como é que eu faço pedidos claros, diretos, objetivos? Né? Que essa é a externalização o final da comunicação, né? O que sai dali?
que ali normalmente dá os problemas, né? Quando eu começo a falar, que eu digo, que eu já começo a fazer uma exigência, uma reclamação, Sim. ou eu coloco no outro, porque tu não fazes tal coisa, porque tu não me Uhum. entrega a tarefa, porque tu não faz a tua parte. E aí o outro entra em módulo reativo. Claro. Então, uma das coisas que a comunicação não violenta já diz é: tu fala de ti, né? Quando acontece tal coisa, eu me sinto assim. Ou, olha, eu preciso que tal e tal coisa aconteça, porque senão o meu trabalho não vai para frente. Então, Uhum. eu gostaria muito que tu colaborasse comigo, porque aí nós vamos obter esse resultado. Sim. Então, parte de ti. Até Então, tu quando vê que é uma mudança é, eu, complexa. eu gosto assim muito de ver alguns exemplos no tipo, é muito diferente eu dizer tu me ofendeu do que eu dizer quando Aham, tu fala isso eu me sinto ofendida, né? Tem uma sim. diferença grande, porque Aham, quando eu muito. digo tu me ofendeu, né? Tu vai dizer, lógico que não, não te ofendi. Daí fica aquela Aham, conversa de não, comadre, né? E quando eu digo eu me sim. senti ofendida, eu dou espaço também para o outro voltar atrás e dizendo, mas não era isso que eu queria dizer. Então também Uhum, eu também deixo a porta aberta para a gente continuar conversando, né? exatamente. É isso aí. E uma coisa que agora, esse teu exemplo é excelente, porque a gente acaba colocando muito a responsabilidade dos nossos sentimentos, na maneira como a gente fica por dentro, né, no outro. Sim. E não é. A responsabilidade de como a gente se sente é nossa. As ações externas do outro são faíscas, né, são fagulhas, são estímulos. Uhum. Mas às vezes a mesma ação dentro do ambiente de trabalho mesmo, às vezes um comportamento de um colega em mim pode me gerar um desconforto imenso. E na outra colega, numa outra pessoa que senta na mesa ao lado, ela nem viu, nem se Sim. importou. Tu vai dizer, fulana, tu viu o que o fulano ali fez? Ela vai dizer o quê? Não, não vi. E eu vou dizer, meu Deus, que horror! Como é que ele pode se comportar desse jeito? Estou me sentindo super mal com aquilo. Então, quer dizer, são faíscas, são estímulos, mas a maneira como eu me sinto é de exclusiva responsabilidade minha, porque tem a ver com a minha história, com os meus filtros, com a Uhum. maneira como eu estou naquele dia, naquele momento, né? Nós somos seres emocionais, que racionalizamos as coisas. Então, a maneira interna, como eu estou me sentindo, os meus sentimentos, o que está me atravessando, né, naquele dia, sentimentalmente, assim falando, influencia muito o que eu vejo, a maneira como eu vou ver o mundo. Né? Sim. Tem pesquisas que mostram como altera a maneira como eu tomo decisões, às vezes a mesma avaliação de um mesmo caso, de um dia para o outro, muda. Por quê? Porque num dia eu estava me sentindo de um jeito, de outro dia eu estava me sentindo de outro, Uhum. e avaliando o mesmo caso, o resultado que eu dei para o caso foi diferente. Sim. Mas como é que a gente pode minimizar isso? Tomando consciência, né? Autoconhecimento, tomando consciência das coisas, e é por isso que é importante esses no meu ver, né? É muito importante todas essas capacitações, esses treinamentos de autoconhecimento, esses treinamentos de comunicação não violenta, trazer a empatia para dentro da empresa, porque é assim que a gente vai se percebendo do que de fato está acontecendo. A gente não fica navegando no escuro. Exato. Eu entendo o que está acontecendo com o outro, eu entendo o que está acontecendo comigo. Por que eu estou me sentindo assim hoje? Ah, bom, é assim, assim, assim. Bom, quando eu coloco luz, as chances de dar atrito, as chances de dar erro, as chances de daqui a pouco eu, com uma atitude minha, acabar com o ambiente da equipe, acabar com o trabalho em equipe naquele momento, minimizam, né? Claro. Claro, não faz toda a diferença, né? E É, como é é importante, assim, fundamental. eu acho que tem uma mudança de mentalidade geral, assim, dessa geração que também está querendo mudar, porque viu que até agora tem muita coisa que não funcionou, principalmente no campo Uhum, relacional, né? Então sim. a Uhum, gente realmente olhar para a gente parou de ser um pequeno luxo para ser uma necessidade. Então eu isso. imagino que nos próximos anos isso venha a crescer bastante,
né? E espero que a gente consiga ver isso assim em breve, permeando as relações corporativas também, né? E me diz uma Ah, eu coisa, espero. esperamos muito. Uhum. Tu falou muito de comunicação não violenta, falou um pouquinho dos passos e tal. Para ir fechando a nossa conversa, assim, quem está nos ouvindo, porque normalmente se fala mais do livro do Marshall e tem algumas contas no YouTube, enfim, ou no Instagram que falam sobre isso. E eu queria te perguntar, assim, por onde essa pessoa que está nos escutando podia começar? Não, eu achei legal, eu concordo, faz todo sentido, mas eu não sei nem por onde começar. Eu sei, entendi, autoconhecimento, mas faço o que exatamente? Pergunto para as pessoas como elas estão se sentindo, faço o que eu posso ler além do livro do Marshall, porque hoje em dia quase todo mundo que se interessa leu o, o, o Comunicação Não Violenta. Como é que eu posso ampliar o meu autoconhecimento para que eu realmente esteja um pouco mais pronta para entrar no jogo, assim, para conseguir identificar, para sinalizar para o outro, para ser realmente um agente ali que possa colaborar para uma comunicação mais eficaz mesmo. Sim. Ó, realmente, Liz, hoje tem bastante material, né? Ainda bem que tem, né, bastante material para a gente acessar, para ir atrás, para buscar. Tem muitos textos interessantes e mesmo vídeos para a gente se capacitar e entendendo sobre comunicação não violenta. Em termos de cursos, por exemplo, ou de livros, eu gosto muito do Jefferson Capellari. Então, é um material que eu recomendo, eu acho de fácil, porque às vezes o livro do Marshall pode ser um pouco mais complexo, ou Sim. com mais técnico, ou enfim, né? Então, assim, apesar de ser o Marshall, né? Então, que a gente tem que ler, que não pode deixar de ler. Mas para quem está começando, bem como tu disseste, né? Para quem está começando essa caminhada, eu acho interessantíssimo os livros do Jefferson Capellari, e ele tem cursos agora online, né? Então que facilita assim demais. São encontros que comunicação não violenta na prática. Legal. Então vale muito a pena, porque são conversas muito bom. E também recomendo a Carolina Nalon, que tem o canal dela e no Instagram, e tem o Instituto Thier, que é o instituto dela, que também tem material, né? Nós tivemos até a oportunidade de dar uma aula juntas na PUC para o MBA, que aliás eu acho uma coisa excelente que a PUC fez, que foi trazer esse conteúdo para dentro de um MBA, né, de comunicação não violenta, empatia e cooperação. Então, não sei se outras faculdades, outras universidades fazem isso, mas achei muito bom. E então a Carolina com certeza traz muita coisa interessante. E assim, eu diria na prática, né, fora todas essas capacitações no dia a dia, duas coisas eu vou me permitir, isso é uma coisa que a gente até nem faz, né? Ficar dando conselho para quem não pede, que já é uma coisa violenta, né? Já é uma coisa que está fora. Mas eu pedi, vamos lá. Tá. Então, tá. Então, já que tu pediu, vou falar. Eu diria assim, procure evitar os julgamentos, né? Então, assim, porque a gente tem essa tendência, né, a completar a historinha na nossa cabeça. Então, aconteceu alguma coisa, eu sempre uso assim um exemplo bem básico dentro de uma empresa. Bom, eu mando um e-mail para um colega meu e o e-mail não, eu preciso de uma resposta e a resposta não vem, né? E aí eu já começo a ficar aqui naquela angústia, porque eu preciso daquele retorno para poder dar continuidade, né, ao processo aqui. E não vem o e-mail. E aí eu já começo a completar a historinha na minha mente. Ai, meu Deus, incompetente, procrastinador, esse cara nem podia estar trabalhando naquele lugar, porque, olha, ele não entrega, né? Ou eu sentia que ele não gostava de mim. Ele tem algum problema comigo. Eu acho que em outras vezes ele já me olhou meio diferente. E aí agora que ele sabe que eu estou precisando, ele deve saber que eu estou precisando. Ele não me retorna. Então eu começo a fazer uma série
de julgamentos, de Uhum. completar a historinha. Eu não sei nada disso, eu só estou, né, Uhum. imaginando. Uhum. Só que aquilo já vai criando uma certa emoção dentro de mim, aquilo já vai criando bloqueios, eu já vou ficando com um pé atrás com o outro, né? Enfim. E o Então, eu outro nem diria, tá sabendo do que tá não, acontecendo, né? não sabe nada. No fim, talvez o e-mail não tenha chegado, tenha dado Aham. algum problema, ou ele nem estava na mesa, ou ele tirou um dia de folga com algum problema, não interessa, ele não sabe, né? Uhum. Mas aí, então, minha primeira sugestão seria: tome consciência quando você está criando esses julgamentos, completando as lacunas da história, Uhum. sem saber de fato o que aconteceu, né? E aí sim, procure ir lá e perguntar, né? Olha, fulano, eu te mandei um e-mail, eu preciso da resposta, é super importante, eu estou com um prazo. É, o que aconteceu que tu não conseguiu me dar a resposta? Ou o que precisa acontecer para tu me dar um retorno? Uhum. Né? Posso contribuir alguma coisa para voltar essa tabela ou esse processo, seja lá o que for, que eu preciso no prazo X, né? Seja objetivo, né? Então, assim, pergunte, vá lá e converse e evite esse julgamento. Então, essa é a primeira dica, assim, prática para o dia a dia. E a segunda dica que eu gostaria de dar para quem está começando é treinar a sua escuta ativa. Treine a sua escuta. Nós somos muito preparados para falar e pouquíssimo preparado para escutar. A gente não Uhum. treina a escuta. Então, assim, quando você está ouvindo o outro, reconheça-o como um outro ser humano legítimo para ter aquela ideia, para ter aquele pensamento. Você não precisa concordar, mas ele é um ser legítimo para pensar daquela forma. Então, tem uma curiosidade sobre como ele chegou naquele pensamento, da onde vem aquilo, da onde vem aquela ideia que ele está externando naquele momento ali para você, né? E procure ouvi-lo sem ficar pensando, eu vou responder tal coisa. Isso eu concordo, isso eu não concordo. Isso que ele está dizendo é maior besteira. Acho que isso aí não tem fundamento nenhum. Não, né? É uma escuta verdadeira que Sim. você, né, deve procurar fazer. Então, assim, treine isso. É difícil, não estou falando que é simples, mas uma coisa enriquecedora e vai ajudar muito na comunicação. Quanto mais você escutar, melhor você vai estar para se comunicar, para se conectar com o outro. Então, essas duas coisas eu considero assim, importantíssimas. Ai, bacana. Bom, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, né? Eu quero te agradecer muito a participação aqui no Conversas. Eu acho que falar sobre colaboração e comunicação não violenta nunca é demais. A gente tem um caminho muito longo pela frente, né? É E verdade. que bom que a gente possa ir contribuindo de alguma forma para que isso possa ser mais acolhido, né, e mais estabelecido também nos ambientes empresariais, nos ambientes corporativos. Então, Val, eu te agradeço muito a participação. Vou te deixar para o finalzinho aí para fazer um agradecimento, mas já fica aqui o meu muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço. Olha, um prazer conversar contigo, falar desses temas que eu considero fundamentais para a vida, né? Para o ser humano como um todo, poder se conectar com outro ser humano, conversar melhor, entender o mundo do outro. Isso é revolucionário, é É. enriquecedor. Então, eu agradeço muito a oportunidade e estou sempre à disposição para a gente conversar mais sobre esse e outros temas. Enfim, então, muito obrigada, Liz. Não, muito obrigada, obrigada a quem nos assistiu até aqui e até mais um Conversas que Revolucionam.